Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Wagner, mais uma vez, para a gravação da aula de número 24 de língua portuguesa do 9º ano, certo? Eu preciso que, como acontece sempre, que vocês separem os materiais que serão utilizados na aula de hoje, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário, né, que é sempre útil nas aulas de língua portuguesa. Como acontece sempre também, vocês precisam anotar aí a data de hoje e o número da aula, assim como a disciplina. Eu vou deixar um tempinho para que vocês façam isso e daqui a pouco eu retorno. Então, como sempre fazemos, vamos verificar o que foi visto na aula anterior. Na aula anterior trabalhamos com uma tira do Armandinho, trabalhamos também com, eu expliquei para vocês, né, a origem, a história das tiras, ali o Yellow Kid, que eu trouxe para vocês observarem. Falamos com gêneros textuais que tratam do mesmo assunto de forma distinta, né, o mesmo assunto que permeou aí textos diferentes, gêneros textuais diferentes, ok? Vamos então para o assunto da aula de hoje. Hoje nós trabalharemos com o gênero crônica. Não é um gênero novo, eu já trouxe em uma aula para vocês, mas eu não expliquei as características do gênero, eu não aprofundei. Hoje eu vou fazer isso. Então ali, vamos falar também de ampliação vocabular, compreensão e interpretação de texto e também o sentido de algumas locuções conjuntivas. Certinho? Então vamos ali começar a nossa aula. Você sabia que acontecimentos triviais do cotidiano podem servir como mote para que narrativas leves, divertidas e até reflexivas sejam criadas? Então existe um gênero textual que é conhecido por pegar acontecimentos do dia a dia, acontecimentos simples, triviais, e usar isso como argumento para criar narrativas, para criar histórias interessantes, divertidas, histórias que entretem, que fazem com que pensemos, com que reflitamos acerca de uma série de assuntos. Esses textos podem ser de viés cômico, de viés reflexivo, pode ter características históricas, enfim. A crônica é um gênero bastante amplo, ok? A crônica é fruto do trabalho de bons contadores de histórias, os quais conseguem captar os detalhes do dia a dia e convertê-los em narrativas capazes de prender a atenção do leitor. Então, assim, o bom cronista é, na verdade, um bom contador de histórias. Ele tem a capacidade de observar o cotidiano, detalhes do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos por nós. Ele consegue pegar esses detalhes e transformar em narrativas interessantes, narrativas que prendem a atenção do leitor ou até mesmo de quem está ouvindo as histórias que estão sendo contadas ali pelos contadores de histórias. Ok? Vamos conhecer uma dessas histórias. Eu vou trazer para vocês hoje uma crônica de um cronista bastante conhecido da nossa literatura. Em código. Fui chamado ao telefone. Era o chefe de escritório de meu irmão. Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor e uma mensagem meio esquisita, com vários itens. Convém tomar nota. O senhor tem um lápis aí? Tenho. Pode começar. Então lá vai. Primeiro, minha mãe precisa de uma nora. Precisa de quê? De uma nora.
Que história é essa? Eu estou dizendo ao senhor que é um recado meio esquisito. Posso continuar? Continue. Segundo, pobre vive de teimoso. Terceiro, não chora, morena, que eu volto. Isso é alguma brincadeira? Não é não. Estou repetindo o que ele escreveu. Tem mais. Quarto, sou amarelo, mas não opilado. Tomou nota? Mas não opilado, refleti, tomando nota. Que diabo ele pretende com isso? Não sei não, senhor. Mandou transmitir um recado. Estou transmitindo. Mas você há de concordar comigo que é um recado meio esquisito. Foi o que eu preveni ao senhor. E tem mais. Quinto, não sou o Colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto, poeira é a minha penicilina. Sétimo, carona só de saia. Oitavo, chega! Protestei estupefato. Não vou ficar aqui tomando nota disso, feito idiota. Deve ser carta em código ou coisa parecida. E ele vacilou. Estou dizendo ao senhor que também não entendi, mas enfim... Posso continuar? Continua. Falta muito? Não, está acabando. São 12. Oitavo. Vou, mas volto. Nono. Chega à janela, morena. Décimo. Quem fala de mim tem mágoa. 11º. Não sou pipoca, mas dou meus pulinhos. Não tem dúvida. Ficou maluco. Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com um ar meio idiota. Está acabando, só falta um. 12º. Deus, eu e o Rocha. Que Rocha? Não sei, é capaz de ser a assinatura. Meu irmão não se chama Rocha. Essa é boa. Mas que foi que ele mandou? Isso foi? Desliguei, atônito. Fui até refrescar o rosto com água para poder pensar melhor. Só então me lembrei. Haviam-me encomendado uma crônica sobre essas frases que os motoristas costumam pintar, com o lema à frente dos caminhões. Meu irmão, que é engenheiro e viaja sempre pelo interior fiscalizando obras, prometera ajudar-me, recolhendo em suas andanças farto e variado material. E ele viajou, o tempo passou, acabei esquecendo completamente do trato, na suposição de que o mesmo lhe acontecera. Agora, o material ali estava. Era só fazer a crônica. Deus, eu e o Rocha. Tudo explicado. Rocha era o motorista. Deus era Deus mesmo. E eu, o caminhão. Então aí, a crônica bem divertida, né, do Fernando Sabino. A crônica é conhecida por ter esse viés mais cômico, mais extrovertido, mais engraçado, né, por provocar muitas vezes riso. Como eu disse, não existe apenas crônica de viés humorístico, mas é sabido que muitos escritores se tornaram conhecidos, se tornaram célebres por escrever justamente crônicas com esse viés mais cômico. Conhecendo um pouco sobre o autor da Crônica em Código. Biografia de Fernando Sabino. Fernando Sabino, 1923 a 2004, foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, pelo livro O Grande Mentecapto, e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, no grau de Gran Cruz, pelo governo brasileiro. Fernando Tavares Sabino nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 12 de outubro de 1923. Em 1930, após aprender a ler com a mãe, ingressou no Grupo Escolar Afonso Pena. Fez o curso secundário no Ginásio Mineiro. Ao final do curso, conquista a medalha de ouro como o primeiro aluno da turma. Ali a foto do Fernando Sabino e uma célebre frase dele. Aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem e morreu menino. Tá? Sem dúvida é um dos grandes cronistas que nós temos na nossa literatura, ao lado aí, voltando lá ainda no século XIX, Machado de Assis também, muita gente não sabe, mas além de exímio romancista, ele foi também um grande cronista. Vindo um pouco agora, já entrando aí no século XX, temos o Lima Barreto também, que além de romancista também foi um grande cronista, Oswald de Andrade,
O próprio Carlos Drummond de Andrade também, além de poeta, né, sensacional também, foi um grande cronista. E aí a gente tem vários nomes na literatura brasileira, pegando o Sérgio Porto, né, Stanislau Ponte Preta, temos o próprio Luiz Fernando Veríssimo também, que ainda escreve hoje crônicas muito divertidas, certo? Agora é com você. Eu trouxe aqui algumas questões. A primeira delas, o fragmento em destaque revela que... Então, o fragmento é aquele: fui chamado ao telefone, era o chefe de escritório de meu irmão. Então, o que esse fragmento revela? Alternativa A: tem-se um narrador em terceira pessoa. B: tem-se um narrador personagem em primeira pessoa. C: tem-se um narrador onisciente. Ou D: tem-se um narrador em primeira e em terceira pessoa. Só para retomar com vocês, o narrador em terceira pessoa é aquele que conta a história, né? Que não participa dela, apenas conta como observador. O narrador personagem é aquele em primeira pessoa, é aquele que conta a história e dela participa, porque está em primeira pessoa justamente. O narrador onisciente é aquele que narra geralmente em terceira pessoa e sabe de tudo o que acontece, participa da história também, né, sabendo o que acontece, nesse sentido, né? E o narrador em primeira e em terceira pessoa, acontece em algumas narrativas você ter essa mescla, né, essa variação, ora narrador em primeira pessoa, ora em terceira. É o caso dessa crônica. Então observem ali o excerto, o trecho que eu trouxe, o fragmento, analisem cada uma das alternativas e daqui a pouco eu volto com a correção e o comentário. Então vamos verificar qual que é a resposta correta. Alternativa B, tem-se um narrador personagem em primeira pessoa, né? Fica evidente, ele fui chamado ao telefone, a primeira pessoa, eu fui chamado ao telefone, né? Então fica claro esse narrador em primeira pessoa, portanto as outras alternativas ali são excluídas, certo? Vamos para a próxima questão, a questão de número 2. Em qual alternativa se justifica o estranhamento do narrador personagem? É evidente, né? Fica claro na crônica que ele está estranhando o que está acontecendo, aquelas frases que são ali despejadas, né, pelo seu interlocutor. Segundo, pobre vive de teimoso. Terceiro, não chora, morena, que eu volto. Isso é alguma brincadeira? Estão ali evidenciando esse estranhamento
dele, né? Do narrador personagem. Então vamos lá. Alternativa A. O tom de voz de seu interlocutor era irreverente. Alternativa B. Ele estava desconfiado de algo. Alternativa C. As frases que vinham sendo ditas não faziam sentido. Ou alternativa D. O chefe do escritório do irmão não estava sendo objetivo. O que causa estranhamento no narrador personagem? Qual dessas 4 alternativas? Analisem, leiam, reflitam, pensem e daqui a pouco eu retorno. Então vamos verificar qual que é a resposta correta. Será que você acertou? Eu acredito que sim. As frases que vinham sendo ditas não faziam sentido. Então, desde o início, ele não entende aquelas frases ali que são ditas e para ele, portanto, não fazem sentido. De fato, né, elas estão descoladas de um contexto. Só se percebe o que aconteceu no final da crônica, que eram frases aí de para-choque de caminhão. Aí passa a fazer sentido a crônica, certo? Ali a gente pode excluir a alternativa A. O tom de voz do seu interlocutor era irreverente, né? Não era irreverente, né? Era um tom até um tanto quanto sério. Ele estava desconfiado de algo, né? Não era isso que causava estranhamento nele. O chefe do escritório do irmão não estava sendo objetivo, né? Ele estava sendo objetivo, ele estava fazendo o que foi pedido para ele fazer, né? Estava lendo ali o documento, no caso, certo? O texto. Por isso é a alternativa C. Vamos para a próxima questão aqui, a questão de número 3. A frase ao lado é semanticamente equivalente a. Tá? Só vou explicar para vocês esse advérbio semanticamente. O que significa? Semanticamente quer dizer em relação ao sentido. Tá? Semântica trata do sentido das palavras. Então ali, ó, a frase foi o que eu preveni ao Senhor. O que ela quer dizer? É isso que eu quero saber ali. Alternativa A. Foi o que deixei de avisar ao Senhor. Ou alternativa B. Foi o que eu disse ao Senhor. Alternativa C. Foi o que eu adverti ao Senhor. Ou alternativa D. Foi o que eu reclamei ao Senhor. Então, vou deixar um tempo para vocês pensarem sobre essa questão. E na sequência eu retorno com a resposta e o comentário.
Então vamos verificar qual que é a resposta correta dessa questão. A alternativa C foi o que eu adverti ao Senhor, né? Percebe-se lá na crônica que ele fez essa advertência, né? Acerca do que ele iria ler, né? Da estranheza das frases. Ok? Não foi o que ele deixou de avisar, porque ele não deixou de avisar, ele avisou. O que ele disse ao Senhor, né? Na verdade ele não simplesmente disse, ele fez uma advertência mesmo, né? E ele não reclamou a ele, ao interlocutor, né? Ao narrador personagem. Certo? Conhecendo um pouco mais sobre o gênero crônica, eu trouxe para vocês a capa do livro de onde eu retirei a crônica, certo? A crônica, o livro Crônica 6. Um livro só com crônicas. Ali tem os nomes de alguns autores, né? Carlos Eduardo Novaes, José Carlos Oliveira, o Lourenço de Afésia e o Luiz Fernando Veríssimo, sobre o qual eu falei antes, que é um cronista muito famoso. Então lá. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns ao nosso dia a dia. Esse nome crônica tem relação com o termo cronos, que quer dizer tempo. Então a crônica, por que tempo? Porque a crônica originalmente surgiu no jornal, né? Ela era publicada no jornal, e aí como o jornal é um suporte, né, que traz ali as notícias, as crônicas, as charges, é um suporte que tem tempo de duração, ele geralmente traz as notícias do dia. Então a crônica também tinha esse viés, ela tinha uma duração mais curta, tal como o jornal. Só que a crônica se tornou tão importante que ela extrapolou ali o universo do jornal e passou a ser publicada em livros. Agora com o advento da internet, né? Agora, né? Já há algum tempo, ela aparece em blogs também, em sites, enfim, livros didáticos. Ela saiu do jornal e se tornou um gênero mais conhecido que aparece aí em outros suportes. Quais são as características da crônica? A crônica se situa entre o jornalismo e a literatura, né? Como eu falei, né? Surgiu no jornal e agora habita também aí o universo da literatura. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos, linguagem simples e descontraída, presença de poucos ou nenhum personagens nas histórias, análise crítica sobre contextos e circunstâncias, humor crítico, irônico e sarcástico e linha cronológica estabelecida, né? Então a crônica tem a linguagem é simples, é fluida, é gostosa, é uma história, geralmente é uma história gostosa de se ler, né? Que entrete, que diverte, que muitas vezes faz com que a gente reflita, como eu já disse, depende aí da característica da crônica. A questão 4 aqui, mais uma questão para vocês. O vocábulo em destaque no fragmento tem sentido equivalente a qual sequência de palavras? Então aqui eu trouxe um excerto para vocês lerem. Chega, protestei estupefato. Não vou ficar aqui tomando nota, feito idiota. Destaquei ali a palavra estupefato. Então, qual que é ali a sequência de palavras que tem sentido similar, que são sinônimas ao termo estupefato? Alternativa A, perplexo, assombrado, estarrecido. Alternativa B, confuso, triste, assombrado. Alternativa C, atônito, alegre, irritado. Alternativa D, feliz, impressionado, tenso. Agora é o momento de pegar o dicionário e consultá-lo para que vocês consigam responder essa questão. Certo? Façam isso e daqui a pouco eu retorno.
E aí, conseguiu encontrar a palavra, encontrar o significado, chegou a resposta? Vamos checar. Alternativa A, estupefato significa perplexo, assombrado, estarrecido. Essas são palavras sinônimas aí do vocábulo estupefato. Não pode ser confuso, porque confuso, né, é outra coisa, vocês sabem o que significa. Triste também. Assombrado pode ser, mas precisava a palavra precisava se encaixar nas três ali, ser sinônima das três palavras da alternativa. Atônito também não é, alegre também não, irritado muito menos, feliz, impressionado sim, né? Mas as outras não, feliz e tenso não, ok? Tem que tomar cuidado com os distratores. Por exemplo, na alternativa D e na alternativa B, eu tenho em cada uma delas uma palavra, né, que é sinônima de estupefato. Mas não são as três. Eu queria que fossem as três. Certo? Então vamos agora para mais uma questão, a questão de número 5. Em relação ao uso do acento grave indicativo de crase, assinale as alternativas corretas. Algumas aulas eu trouxe para vocês aqui o assunto crase. Agora é hora de vocês observarem, quem fez a anotação aí, ir lá nas anotações, para que essas anotações o auxiliem a responder essa questão aqui, certo? Então vamos lá. O trecho ali é o seguinte: nono, chega à janela morena. Então, observem o enunciado. Em relação ao uso do acento indicativo, de crase, acento grave, assinale as alternativas corretas. O enunciado está no plural, as alternativas, então é mais de uma, ok? Quando é a alternativa, é uma só. Quando é as alternativas, obviamente, mais de uma. Então vamos ver lá. A crase foi usada antes de palavra masculina. Então veja lá. Janela é palavra masculina? A crase surgiu a partir da fusão entre a preposição a e o artigo feminino a. Janela é uma palavra feminina e o verbo chegar, no contexto em questão, é transitivo indireto, né? Lembrando lá que o verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento com preposição, ok? Transitivo direto, o verbo que precisa de complemento, ele pede um complemento com preposição. Então, analise, reflita e daqui a pouco eu volto com a correção.
E aí, conseguiu? A crase geralmente é um assunto um tanto quanto complicado, mais ou menos, né? Se você estudar, se você pesquisar, se você exercitar, praticar, você vai acabar entendendo o mecanismo e o funcionamento da crase. Vamos verificar então. A crase surgiu a partir da fusão entre a preposição a e o artigo feminino a. Exatamente, vejam que ali, ó, chega a, preposição chega a, preposição a, mais o artigo feminino a antes de a janela, que é um substantivo feminino, pede automaticamente o artigo feminino antes dele. Então, a junção dos dois A's, do a preposição mais o a artigo, originou ali o a craseado. Janela é uma palavra feminina, obviamente, por isso que apareceu a crase ali, certo? E o verbo chegar, no contexto em questão, é transitivo e indireto, como eu falei antes, né? Chega a. Então ele pediu preposição, por isso ele é transitivo e indireto nesse contexto. O verbo chegar, no sentido de se aproximar de algum lugar, é transitivo e indireto. Ele pode ser também intransitivo, ou seja, não precisar de complemento. Ele pode muitas vezes ser também transitivo direto, mas aí vai depender do contexto, ok? E lá na primeira frase, aquela primeira frase, né, a crase foi usada antes de palavra masculina, né? Janela é palavra feminina, não é masculina, por isso que ela foi excluída, ok? Muito bom? Então, continuando aqui, você percebeu que a crônica em código foi construída a partir de diversas frases presentes em para-choques de caminhões? Então, foi interessante nessa junção dessas frases aí, que geralmente aparecem em para-choques de caminhões, ali ao texto da crônica. Elas foram fundamentais, aliás, para a construção daquela narrativa. Então, vamos ver aqui algumas delas. Algumas dessas frases aí que aparecem geralmente nos para-choques dos caminhões. Não há estrada longa quando há algo que se busca. São frases muitas vezes assim de viés mais filosófico, né? Mais reflexivo. Né? Não há estrada longa quando há algo que se busca. Quer dizer, não importa aí o tamanho da viagem, a duração da viagem. Né? Se você está em busca de algo, você vai continuar. Né? Interessante. A felicidade não é um destino, mas uma maneira de viajar. Interessante, né? A felicidade não é um destino, mas uma maneira de viajar. Ou seja, é um processo, né? É um processo. Que bacana, né? A felicidade é uma metáfora, né? A felicidade não é um destino, mas uma maneira de viajar. A fortuna faz amigos, mas a desgraça prova se eles existem de fato. Interessante essa frase aqui também. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Ou, quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Ou seja, né, quem fala demais, geralmente fala aquilo que não deve, se excede e acaba evidenciando aí a pouca capacidade de raciocínio, de pensamento, de reflexão. Né? Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Tem uma frase também bem interessante de uma canção, se eu não me engano, da Legião Urbana, né, do Renato Russo, em que ele diz: e fala demais por não ter nada a dizer. São coisas diferentes. Falar é uma coisa, dizer é outra, né? Não são sinônimas essas palavras. Melhor chegar atrasado nesse mundo do que adiantado no outro. Isso aqui é muito importante, né? Meu tio sempre dizia, eu me lembro muito bem disso: dirija para você chegar ao destino. Não importa a hora que você vai chegar, dirija para chegar ao destino. Ou seja, respeite o limite de velocidade, né? Não faça ultrapassagem perigosa, faça manutenção no automóvel antes de viajar e assim por diante. Né? Muito, muito bacana. Agora é com você. Questão 6. A omissão de um termo já mencionado antes, recurso conhecido como zeugma, constitui-se em um mecanismo de coesão.
Qual termo foi omitido no texto ao lado? Então, olha, a felicidade não é um destino, mas uma maneira de viajar. Foi omitido um termo ali. Qual termo que foi mencionado antes? A zeugma consiste nisso, em mencionar um termo primeiro, né, e depois omiti-lo, pela não necessidade de que ele seja repetido. Então, naquela frase, naquela placa ali de caminhão, que termo foi omitido? Analise a frase e, na sequência, eu retorno com a resposta. Então vamos descobrir qual que é o termo que foi omitido. O verbo é. Percebeu? Então ali, ó, a felicidade não é um destino, mas uma forma, uma maneira de viajar. A felicidade não é um destino, mas é uma maneira de viajar. Como o verbo é já foi mencionado antes, ficou desnecessário mencioná-lo de novo. Certo? Percebeu ali a omissão? É um recurso de coesão para você evitar a repetição da mesma palavra, do mesmo termo. Certo? Então vamos aqui para mais uma questão. A locução conjuntiva em destaque liga as orações os homens pensam e eles falam, estabelecendo o sentido de. Então agora eu quero que vocês pensem ali, ó. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Então temos ali, quanto mais, essa é a locução conjuntiva. Ao ser usada ali ligando essas duas orações, qual que é o sentido que ela imprime ao fazer essa ligação? Alternativa A, de temporalidade, da ideia de tempo. B, de finalidade, da ideia de fim, de objetivo. C, de proporcionalidade, para que uma coisa aconteça, a outra também tem que acontecer, né? Esse balanceamento de proporcionalidade. Ou alternativa D, de concessão, ou seja, de contraste, né? Quase que uma oposição, não é bem uma oposição, mas é um contraste entre o que está numa oração e o que está na outra, na principal e na subordinada. Qual que é o sentido estabelecido por quanto mais? Pense sobre essa questão e, na sequência, eu retorno com a resposta.
Vamos verificar qual que é a resposta. Essa questão, penso eu, que é um pouquinho mais difícil, né? Não muito. Então vamos ali, ó. Alternativa C, proporcionalidade, né? Ela é chamada de conjunção de sentido proporcional, né? Uma proporcional ali. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Perceberam que há essa ideia de proporção, é a medida, né, que os homens menos pensam, mais eles falam. Então essa é a ideia de proporção, né? Perceberam? Não é temporalidade, porque temporalidade geralmente é conjunção como, assim que, logo que, essas que dão ideia de tempo, né? Sempre. Finalidade geralmente é a conjunção para ou para que. E concessão geralmente são aquelas conjunções de valor concessivo, né? Embora, apesar de, né? Por mais que, nesse sentido. Certinho? Então, chegamos aí ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Cuide-se e até a próxima aula. Um grande abraço aí a todos.